Ela foi humilhada pela própria família, mas ninguém imaginava quem ela se tornaria. Antes de tudo mudar, ninguém via Isabela como alguém importante. Dentro da própria casa, ela era invisível. Ou pior, era útil apenas quando alguém precisava. Desde muito nova, Isabela aprendeu algo que nenhuma criança deveria aprender: que amor podia ser substituído por cobrança, que carinho podia virar ordem, e que família nem sempre significava proteção. Enquanto outras garotas da sua idade sonhavam com o futuro, Isabela aprendia a sobreviver no presente. Acordava cedo, arrumava a casa, fazia comida, e mesmo assim, nunca era suficiente. "Você ainda está aí parada?" A voz da madrasta ecoava pela casa, fria, impaciente. Como sempre, já devia ter terminado isso faz tempo. Isabela apenas assentia, sem responder. Ela já sabia. Qualquer palavra virava motivo. Motivo para crítica, motivo para humilhação, motivo para lembrar que ali ela não tinha valor. O pai, sempre ausente, mesmo estando presente. Ele via, mas não fazia nada. E com o tempo, Isabela parou de esperar, parou de acreditar que alguém viria mudar aquilo. Porque ninguém vinha, nunca vinha. As refeições eram silenciosas, mas não por paz. Era um silêncio pesado, cheio de julgamentos. "Você só dá despesa", disse a madrasta certa vez. "Se não fosse por essa casa, nem sei onde você estaria." Aquelas palavras ficaram grudadas, como se definissem quem ela era. E por muito tempo, Isabela acreditou. Porque quando você escuta a mesma coisa todos os dias, você começa a aceitar como verdade. Ela não tinha amigos próximos, não saía, não vivia. A vida dela se resumia àquela casa, àquela rotina, àquela sensação constante de não pertencer. Mas mesmo assim, havia algo dentro dela que resistia. Uma pequena parte que ainda acreditava, que ainda esperava, que dizia bem baixo que aquilo não era o fim. E talvez fosse essa pequena parte que ainda a mantinha de pé, porque sem ela, Isabela já teria desistido há muito tempo. Mas o que ela não sabia era que sua vida estava prestes a mudar, e da forma mais inesperada possível. Porque às vezes, o destino não pede permissão. Ele simplesmente chega e muda tudo. Os dias de Isabela eram todos iguais. Não importava se era segunda, domingo ou feriado. Para ela, nada mudava. O despertador nem era necessário. O corpo já estava acostumado. Antes mesmo do sol nascer, ela já estava de pé, em silêncio. Sempre em silêncio. Caminhava pela casa tentando não fazer barulho, porque qualquer som poderia ser motivo. Motivo para reclamação, motivo para mais uma bronca, motivo para lembrar que aquele lugar não era dela. Começava pela cozinha, organizava tudo, preparava o café e deixava cada detalhe perfeito. Não porque queria, mas porque precisava. Mesmo sabendo que ninguém iria agradecer, e nunca agradeciam. "Isso está frio", disse a madrasta certa manhã, empurrando o prato. "Você não sabe fazer nada direito?" Isabela olhou, respirou fundo e apenas recolheu o prato, sem discutir, sem reagir, porque ela já sabia. Ali, ela não tinha voz. Depois vinham as roupas, a limpeza, os pequenos detalhes que ninguém percebia, mas que, se não fossem feitos, se tornavam um problema enorme. Enquanto isso, do outro lado da casa, a vida seguia diferente. Risos, conversas, momentos que ela nunca fazia parte. Era como assistir a própria família, de fora, e aquilo doía. Mais do que qualquer palavra, porque não era só sobre o que diziam. Era sobre o que não diziam também, sobre o que nunca incluíam, sobre o lugar que nunca ofereceram. Naquela tarde, algo diferente aconteceu. Isabela estava limpando a sala, quando ouviu a campainha. Ela hesitou por um instante. Normalmente não era ela quem atendia, mas ninguém apareceu. Então, ela foi. Ao abrir a porta, se deparou com um homem bem vestido, postura firme, olhar atento. Ele não parecia perdido, muito menos no lugar errado. "Boa tarde", disse ele, a voz calma, mas segura. Isabela ficou sem reação por um segundo. Não era comum receber visitas, muito menos alguém assim. "Eu posso ajudar?" Ele observou ao redor.
Depois voltou o olhar para ela, como se estivesse analisando algo além do que via. Eu estou procurando o Sr. Henrique. O coração dela apertou. Era seu pai. Ele não está no momento, respondeu baixo. O homem assentiu, mas não foi embora imediatamente. Seus olhos passaram por ela novamente, dessa vez com mais atenção, como se tivesse notado algo. Algo que ninguém naquela casa nunca percebeu. Você mora aqui? Ele perguntou. A pergunta pareceu simples, mas para Isabela foi diferente. Porque ninguém nunca perguntava aquilo. Ninguém nunca se importava. Ela hesitou. Por um segundo, como se nem soubesse a resposta. Morou, mas a forma como disse não parecia uma afirmação. Parecia dúvida. E o homem percebeu. Percebeu algo que mais ninguém via. E naquele momento, sem que Isabela soubesse, algo começou a mudar. Porque aquele encontro não era por acaso. E muito em breve, ela entenderia isso. O homem não foi embora imediatamente. Mesmo depois da resposta de Isabela, ele continuou ali, observando, como se estivesse tentando entender algo. E aquilo a deixou desconfortável. Não pelo olhar em si, mas porque era diferente. Não era julgamento, não era desprezo. Era atenção, algo que ela não estava acostumada a receber. Tudo bem, ele disse por fim. Eu posso voltar depois. Mas antes de sair, ele hesitou, olhou novamente para ela e dessa vez perguntou algo inesperado. Você trabalha aqui? A pergunta caiu como um peso. Simples, direta, mas carregada de significado. Isabela engoliu seco, porque aquela pergunta resumia exatamente como ela era vista. Ali dentro, na própria casa, por um instante. Ela pensou em responder sim. Seria mais fácil, mais rápido, mais coerente com tudo o que vivia. Mas algo dentro dela travou. Eu moro aqui, repetiu mais firme dessa vez. O homem manteve o olhar. E pela primeira vez, pareceu realmente entender. Não pelo que ela disse, mas pelo que ela não disse. Um silêncio breve se formou, mas não era desconfortável. Era diferente, quase respeitoso. Entendi, ele respondeu. Mas a forma como falou mostrava que havia entendido muito mais do que aquilo. Sem dizer mais nada, ele se virou. Mas antes de dar o primeiro passo, parou novamente. Qual é o seu nome? Isabela piscou, surpresa. Ninguém perguntava aquilo. Não daquela forma. Isabela. Ele assentiu, como se guardasse aquela informação, como se fosse importante. Prazer, Isabela. E então foi embora. Mas deixou algo no ar. Uma sensação estranha. Diferente. Como se aquele momento tivesse significado mais do que parecia. Isabela fechou a porta devagar, o coração acelerado, sem entender exatamente o porquê, mas sentindo que algo havia mudado, mesmo que fosse pequeno, mesmo que fosse só um detalhe. Mas pela primeira vez em muito tempo, alguém a viu, de verdade. Não como obrigação, não como problema, mas como pessoa. E isso mexeu com ela. Mais do que deveria, mais do que ela queria admitir. Naquela noite, enquanto terminava suas tarefas, ela se pegou pensando nele. Na forma como falou, na forma como olhou, na forma como perguntou seu nome. Coisas simples, mas que, para ela, tinham um peso enorme. Porque eram raras, porque quase nunca aconteciam. Mas enquanto isso, do outro lado da história, aquele encontro também não havia sido esquecido. Muito pelo contrário, porque ao sair daquela casa, ele levou consigo uma pergunta, uma dúvida que não saía da cabeça e uma certeza começando a surgir. Aquela garota não era quem parecia ser, e ele precisava descobrir mais. No dia seguinte, Isabela tentou agir normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se aquele encontro fosse apenas mais um momento, mas não era. E no fundo, ela sabia disso. Sua mente voltava sem querer para aquela conversa, para aquele olhar, para aquela sensação estranha de ter sido vista, e isso a incomodava, porque criava algo perigoso, expectativa, algo que ela havia aprendido a evitar, porque esperar sempre terminava em decepção. Anda logo com isso. A voz da madrasta interrompeu seus pensamentos. Ou você pretende passar o dia inteiro aí parada?
Isabela abaixou o olhar, como sempre fazia, sem responder, sem reagir. Mas por dentro, algo estava diferente. As palavras ainda doíam, mas não como antes. Era como se uma pequena parte dela já não aceitasse mais aquilo com a mesma facilidade. E isso era novo. Naquela tarde, a campainha tocou novamente. Dessa vez mais cedo. Isabela congelou por um instante. O coração acelerou. Ela já sabia. Mesmo assim, caminhou até a porta, tentando manter a calma, tentando não demonstrar nada. Mas ao abrir, lá estava ele, outra vez, como se tivesse voltado exatamente pelo mesmo motivo. Mas no fundo, não era. Boa tarde, disse ele com um leve sorriso. Isabela respondeu, mais segura dessa vez. Ele ainda não está, disse antecipando. O homem assentiu, como se já esperasse por aquilo, mas não parecia frustrado. Muito pelo contrário, parecia interessado. Eu imaginei. Um breve silêncio, mas diferente do dia anterior. Ele não parecia com pressa de ir embora. Seus olhos novamente passaram por ela, com atenção, com curiosidade. Você sempre atende a porta? A pergunta fez Isabela hesitar. Quando ninguém mais atende, sim. Ele assentiu, observando mais do que apenas a resposta. E você sempre faz tudo sozinha? Aquilo a pegou de surpresa, porque ninguém perguntava aquilo. Ninguém se importava. Ela deu um leve sorriso, sem graça. Estou acostumada, mas a resposta não parecia normal. E ele percebeu. Percebeu o peso escondido por trás de algo tão simples. Mais uma vez o silêncio. Mas agora, carregado de significado. Isso não parece justo, ele disse finalmente. Isabela não respondeu, porque não sabia como. Porque no fundo, ela também sabia disso. Mas ouvir aquilo de alguém tornava tudo mais real, mais difícil de ignorar. Ele respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão. Eu vou precisar voltar mais vezes, disse. Assuntos importantes com seu pai. Mas a forma como falou não parecia ser apenas sobre isso. E Isabela sentiu. Sentiu que havia algo a mais. Algo que ainda não entendia, mas que começava a crescer. Tudo bem, respondeu baixo. Ele assentiu. E dessa vez, antes de ir embora, seu olhar permaneceu por mais tempo, como se quisesse dizer algo, mas não disse. Ainda não. Porque algumas coisas precisam de tempo. E aquela história estava apenas começando. Nos dias seguintes, ele voltou, mais de uma vez, sempre com a mesma desculpa. Assuntos com o pai, negócios, conversas importantes. Mas para Isabela, já não parecia só isso. Porque mesmo quando o pai não estava, ele permanecia. E isso não era comum. Na terceira vez que apareceu, foi diferente. A madrasta estava na sala, observando, atenta, desconfiada. Ele ainda não chegou, disse ela, antes mesmo que o homem falasse. O Tom secou, direto. Mas ele manteve a postura. Eu posso esperar. A resposta veio calma, segura, sem se intimidar. Isabela percebeu. E pela primeira vez, alguém não se curvava diante daquela presença. O silêncio ficou pesado. A madrasta cruzou os braços, claramente incomodada. Fique à vontade, disse, sem realmente querer dizer isso. E saiu. Mas não foi longe. Estava ouvindo, observando, como sempre fazia. Ele então olhou para Isabela, mas dessa vez, sem disfarçar. Você está bem? A pergunta veio direta, sincera e inesperada. Isabela hesitou, como sempre, mas por algum motivo, não quis mentir. Estou, respondeu baixo, mas não parecia convincente. E ele percebeu. Você não precisa fingir, disse, sem pressão, sem julgamento. Apenas verdade. Aquilo a desarmou. Por um instante. Porque ninguém nunca dizia isso. Ninguém nunca dava essa opção. Eu estou acostumada, ela repetiu. Mas dessa vez, a frase soou diferente. Mais fraca. Como se já não fosse suficiente. Ele observou em silêncio por alguns segundos. Como se estivesse juntando peças. Ninguém deveria se acostumar com isso. Aquelas palavras ficaram no ar. Fortes. Difíceis de ignorar. Porque no fundo, ela sabia que ele estava certo. Mas admitir isso mudava tudo. Nem tudo depende da gente, ela disse.
tentando se proteger. Ele assentiu levemente. Depende mais do que você imagina. O olhar dele era firme, mas não duro. Era diferente, como se realmente acreditasse naquilo. E isso mexeu com ela. Antes que qualquer coisa continuasse, a madrasta voltou. Mais próxima agora. Você já não deveria ter ido? Disse olhando diretamente para ele. O clima mudou. Ficou tenso, mas ele não recuou. Estou aguardando. A resposta foi simples, mas firme. E aquilo irritou. Era visível. Isabela sentiu. Sentiu que algo estava prestes a acontecer. Algo maior. Porque pela primeira vez, alguém estava enfrentando aquilo. De frente. Sem medo. E isso mudava completamente as regras. O clima na sala ficou pesado. Denso. Como se qualquer palavra pudesse provocar algo maior. A madrasta permaneceu ali. De pé. Observando. Esperando. Acho melhor você voltar outro dia, disse ela sem esconder o incômodo. O homem a encarou por um instante, sem pressa, sem recuar. Eu posso esperar. A resposta foi firme, direta, e aquilo mudou tudo. Porque ninguém nunca respondia assim, muito menos alguém de fora. A madrasta estreitou o olhar, claramente irritada. Não vejo necessidade. Meu marido resolve isso depois. O silêncio que veio em seguida foi diferente. Mais tenso, mais carregado. Mas dessa vez, ele não desviou. Eu acredito que ele preferiria que eu aguardasse. A calma na voz dele contrastava com o ambiente, e isso só aumentava o desconforto. Isabela observava tudo, em silêncio. Mas por dentro, algo estava acontecendo, algo novo. Porque pela primeira vez, alguém estava enfrentando aquilo, sem medo. Sem se submeter. E isso mexia com ela. Mais do que deveria, a madrasta deu um passo à frente, tentando retomar o controle. Você não está entendendo. Essa casa tem regras. Ele manteve o olhar firme. Eu respeito isso, mas também respeito compromissos. A resposta foi suficiente. O confronto já estava claro. Não havia mais disfarce. Isabela sentiu o coração acelerar, porque aquilo nunca acontecia. Nunca. E naquele momento, ela percebeu. Algo estava prestes a mudar. De verdade. O som da porta se abrindo interrompeu tudo. O pai havia chegado. O ambiente mudou imediatamente. A madrasta recuou. Mudou o tom. Mudou a postura. Como sempre fazia. Você chegou cedo, disse fingindo normalidade. Mas ele já havia percebido. O clima. O silêncio. A tensão. O que está acontecendo? Perguntou. O homem se aproximou, agora com mais autoridade, mais presença. Precisávamos conversar. O pai assentiu, sem questionar, como se reconhecesse aquela posição. E aquilo chamou a atenção de Isabela, porque não era comum. Eles foram para o escritório, a porta se fechou e o silêncio voltou. Mas dessa vez, carregado de expectativa. Minutos depois, vozes começaram a surgir, mais firme. Mais intensas. Uma conversa séria, importante. Isabela tentou ignorar, mas não conseguiu. Porque no fundo, sentia. Aquilo tinha relação com algo maior. Com algo que ela ainda não entendia, mas que estava prestes a descobrir. Quando a porta se abriu novamente, o clima era outro. O pai parecia diferente. Mais sério. Mais atento. E o homem, ainda mais seguro. Ele olhou para Isabela por um instante. E naquele olhar, havia algo novo, algo decidido. Como se finalmente tivesse tomado uma escolha. E aquela escolha envolvia ela. E muito em breve, tudo viria à tona. Quando o homem saiu do escritório, o ambiente já não era o mesmo. O pai veio logo atrás, com uma expressão séria. Diferente do habitual, a madrasta percebeu na hora. Algo havia mudado. E não era pouco. O que foi decidido? Perguntou, tentando parecer calma, mas a tensão na voz entregava tudo. O homem não respondeu imediatamente. Caminhou alguns passos pela sala, observando o ambiente, como se agora enxergasse tudo de outra forma. Então parou e falou: "Vamos iniciar uma parceria." A frase foi simples, mas o impacto enorme. O pai assentiu. "É uma grande oportunidade." A madrasta arregalou os olhos, agora claramente interessada.
Parceria? Repetiu. Que tipo de parceria? Ele virou o olhar para ela, com firmeza. Expansão de negócios. Investimento. Crescimento. Cada palavra parecia calculada e carregava peso. A postura dele havia mudado completamente. Agora, não havia dúvida. Ele não era apenas um visitante. Era alguém importante. Muito importante. E naquele instante, a forma como todos o viam mudou. Mas ele não estava olhando para eles. Estava olhando para Isabela. E isso não passou despercebido. A madrasta percebeu. E o desconforto voltou. Mais forte. Imagino que teremos mais contato a partir de agora, disse ela, forçando um sorriso. Ele assentiu, mas não correspondeu da mesma forma. Sim. E espero que esse ambiente seja adequado. A frase foi sutil, mas carregada de significado. O silêncio caiu pesado. O pai franziu a testa. O que quer dizer com isso? Ele não respondeu diretamente. Apenas desviou o olhar, por um segundo, na direção de Isabela. E isso foi suficiente. Tudo ficou claro. Pelo menos para quem queria entender. A madrasta ficou rígida, sem saber como reagir. Porque pela primeira vez, alguém de fora havia percebido. E mais do que isso, não tinha ignorado. O pai olhou para Isabela, como se naquele momento a estivesse vendo de verdade, depois de tanto tempo. E aquilo foi desconfortável. Para todos, acho que precisamos rever algumas coisas, disse ele sério. A madrasta não respondeu, mas o olhar dizia tudo. Irritação, controle perdido e principalmente medo, porque agora não era mais apenas dentro daquela casa. Havia alguém de fora, alguém com poder, alguém que poderia mudar tudo. E Isabela sentiu o peso daquele momento, porque pela primeira vez ela não estava completamente sozinha. Alguém tinha visto, alguém tinha entendido e, mais importante, alguém estava disposto a fazer algo. Mas ao mesmo tempo, isso também trazia algo novo, incerteza, porque mudanças sempre têm consequências e muito em breve ela descobriria até onde aquilo iria. Depois daquele dia, a casa já não era a mesma. Nada havia sido dito diretamente. Nenhuma regra mudou oficialmente. Mas o clima era outro. O pai passou a observar mais, falar menos. Mas quando falava, havia atenção. Algo que Isabela não estava acostumada. A madrasta, por outro lado, mudou de forma mais visível. O tom de voz já não era tão alto. As críticas, mais contidas. E o controle, menos explícito. Mas não era gentileza, era cautela. Porque agora havia alguém observando, mesmo não estando presente. E isso fazia diferença. Muita diferença. Isabela percebeu, mas não se deixou enganar. Ela sabia, aquilo não era mudança verdadeira. Era adaptação. Mesmo assim, algo dentro dela mudou. Porque pela primeira vez, suas ações eram notadas. E não apenas cobradas. Naquela manhã, enquanto arrumava a mesa, o pai entrou na cozinha. Parou por um instante, observando. Você que fez isso? Perguntou. A pergunta foi simples, mas para ela, incomum. Sim. Ele assentiu. Está bom. E saiu, sem mais palavras. Mas aquilo já foi suficiente. Porque reconhecimento, mesmo pequeno, tem impacto. E ela sentiu que algo começava a mudar. Mas não era só dentro da casa. Do lado de fora, também. Nos dias seguintes ele voltou, como agora fazia parte da rotina. Mas dessa vez, não como visitante. Como alguém que pertencia àquele ambiente. As conversas com o pai eram frequentes, longas, importantes. Mas sempre que podia, ele encontrava um momento, um pequeno espaço, para falar com Isabela. Como você está? Perguntou em uma das tardes. A pergunta já não parecia estranha, mas continuava sendo especial. Estou bem, respondeu. Mais segura, mais firme. Ele percebeu. Você parece diferente. Ela hesitou por um instante, mas respondeu. Acho que estou. Um leve silêncio, mas confortável. Isso é bom, ele disse. Significa que você não está mais aceitando tudo da mesma forma. As palavras ficaram, porque eram verdade. E ela sabia. Nem tudo mudou, ela respondeu.
Mas já é um começo. Ele sorriu de leve, como se concordasse. Começos são importantes, porque são eles que mudam o final. Isabela olhou para ele, por um segundo a mais. Porque agora, não era apenas sobre o que ele dizia, era sobre como fazia ela se sentir. Mais forte, mais capaz, mais vista. Mas ao mesmo tempo, algo novo começava a surgir. Algo que ela ainda não sabia nomear, mas sentia. E isso traria consequências. Porque sentimentos, quando aparecem, não pedem permissão. E muito em breve, ela perceberia que aquilo já não era apenas sobre mudança. Com o passar dos dias, a presença dele deixou de ser apenas constante. Passou a ser esperada. Isabela já não se surpreendia quando ele chegava. Mas ainda assim, algo dentro dela reagia. Sempre. Era sutil, mas impossível de ignorar. No jeito como ela prestava mais atenção. No jeito como se sentia mais tranquila quando ele estava por perto. E principalmente, no jeito como o ambiente parecia mais leve. Mesmo dentro daquela casa, ele também havia mudado. Já não era apenas alguém focado em negócios. Agora, encontrava motivos para ficar mais tempo. Para conversar. Para observar. E principalmente, para estar perto. Certa tarde, enquanto o pai estava ocupado, eles se encontraram novamente na cozinha. Sozinhos. O silêncio entre os dois não era estranho. Era confortável. Você tem pensado no futuro? Ele perguntou. Isabela apoiou as mãos na bancada, pensativa. Eu nunca pensei muito nisso. Sempre foi mais sobre o presente. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. E agora? Ela respirou fundo. Agora eu acho que posso. A resposta foi simples, mas carregada de significado. Porque aquilo representava mudança, esperança, algo que antes não existia. Ele a observou por um momento, com atenção, com interesse. Você merece muito mais do que isso aqui. A frase foi direta, sem rodeios. E dessa vez, ela não negou, não evitou, apenas ouviu e aceitou. Porque no fundo, ela começava a acreditar nisso também. E você? Ela perguntou. O que você quer? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se a pergunta fosse mais difícil do que parecia. Eu quero construir algo que faça sentido, algo real. Ele fez uma pausa e completou. E ultimamente, isso tem mudado. Isabela sentiu o peso daquelas palavras, mesmo sem entender completamente, ou talvez entendendo mais do que queria admitir. O olhar dos dois se encontrou, e naquele momento, o tempo pareceu desacelerar. Nenhum dos dois disse nada, mas havia algo ali, claro, presente, crescendo, algo que já não podia mais ser ignorado. Mas como tudo naquela história, não seria simples, porque enquanto aquilo crescia entre eles, outra coisa também crescia. Do outro lado, a madrasta observava, em silêncio, atenta, percebendo cada detalhe, cada olhar, cada aproximação. E aquilo não a agradava, nem um pouco. Porque agora não era apenas sobre controle, era sobre perder algo. E ela não estava disposta a aceitar isso. O conflito ainda não tinha começado, mas estava próximo, muito próximo. E quando viesse, mudaria tudo mais uma vez. A mudança não passou despercebida. A madrasta observava tudo, cada detalhe, cada olhar, cada momento em que Isabela parecia diferente, mais firme, mais presente. E isso a incomodava, porque não era algo que ela pudesse controlar. Não mais. Naquela tarde, enquanto Isabela organizava a sala, a voz veio seca como antes. Mas agora, com algo a mais. Você anda muito distraída. Isabela parou por um instante. Respirou e continuou. Estou fazendo o que precisa ser feito. A resposta foi calma, mas não submissa. E isso já era uma mudança. A madrasta se aproximou, lentamente, observando de perto. Desde quando você responde assim? O silêncio pesou por um segundo, mas Isabela não abaixou o olhar. Desde que comecei a perceber algumas coisas. A frase foi simples, mas suficiente. O clima mudou na hora. Que coisas? Perguntou com irritação contida. Isabela hesitou, mas não recuou. Que eu não preciso aceitar tudo. O impacto foi imediato.
A madrasta ficou imóvel, sem esperar aquilo, porque aquela não era mais a mesma garota. Não completamente. Você está mudando demais, disse fria. E isso não é bom. Mas dessa vez, Isabela não se encolheu. Talvez seja exatamente isso que precisava acontecer. O silêncio que veio depois foi pesado, carregado, porque pela primeira vez, o controle estava sendo questionado. E isso nunca tinha acontecido antes. Naquele momento, a porta se abriu. Ele entrou, como já fazia parte da rotina. Mas percebeu o clima, a tensão. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. A madrasta respondeu antes. Nada importante. Mas o tom dizia o contrário. Ele olhou para Isabela e entendeu, sem precisar de palavras. Eu preciso falar com você, disse olhando diretamente para ela. A madrasta interrompeu. Ela está ocupada. A resposta veio rápida, automática, mas dessa vez não teve efeito. Vai ser rápido. O tom dele era firme, sem espaço para discussão. Isabela hesitou por um segundo, mas decidiu. Eu já volto. E saiu, sem pedir permissão, sem olhar para trás. E aquilo foi o suficiente para a madrasta entender. Ela estava perdendo o controle e não aceitaria isso facilmente. Do lado de fora, o silêncio era diferente. Mais leve. Mais verdadeiro. Você está bem? Ele perguntou. Isabela assentiu, mas ele percebeu. Não completamente. Está começando, não é? Ela olhou, sem entender de imediato. O quê? A mudança. Ela respirou fundo. Está. E pela primeira vez. Não parecia com medo. Parecia pronta. Mas ela ainda não sabia que toda mudança real vem acompanhada de confronto. E o pior deles ainda estava por vir. Do lado de fora da casa, o ar parecia mais leve. Mas, dentro de Isabela, tudo estava em movimento. Eu precisava falar com você, ele disse. O tom era sério, diferente das outras vezes. Isabela percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa? Ele hesitou por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras. Mais ou menos. O silêncio se instalou entre os dois, mas não era vazio. Era expectativa. Eu descobri algumas coisas sobre a sua família. O coração dela apertou. Que tipo de coisas? Ele respirou fundo. Sobre os negócios do seu pai. E sobre como essa casa funciona de verdade. Isabela franziu a testa, sem entender completamente. O que você quer dizer? Ele olhou diretamente para ela, agora sem desviar. Você não está aqui por acaso. A frase foi direta, mas carregada. Nunca esteve. Ela ficou imóvel. Eu não estou entendendo. Ele deu um passo mais próximo. Essa casa, esse patrimônio, tudo isso também é seu? O silêncio caiu pesado, quase impossível de respirar. O quê? A palavra saiu baixa, quase falhando. Sua mãe deixou parte disso para você, legalmente, mas nunca foi respeitado. Cada frase parecia desmontar algo dentro dela, porque aquilo mudava tudo. Isso não faz sentido, ela murmurou. Faz. E eu tenho como provar. Isabela sentiu o mundo girar. Todas as lembranças, todas as situações, todas as humilhações, agora tinham outro peso, outra explicação. Então, eles sempre souberam? A voz saiu mais fraca, mais dolorida. Ele não respondeu de imediato, mas o silêncio foi suficiente. E aquilo machucou mais do que qualquer coisa. Não era só sobre ser maltratada, era sobre ter sido enganada, controlada, usada. Por anos, Isabela desviou o olhar, tentando processar. Mas era difícil. Por que você está me contando isso? Perguntou. Ele respondeu sem hesitar. Porque você merece saber a verdade. Simples, direto, mas sincero. E o que eu faço com isso? A pergunta saiu carregada. Porque não era só informação, era decisão. Ele a observou, com atenção. Você escolhe. Pela primeira vez, de verdade. O silêncio voltou. Mas agora, não era dúvida, era transformação. Porque naquele momento, Isabela percebeu. Ela nunca foi fraca, nunca foi inferior, nunca foi menos. Ela só nunca teve escolha, até agora. E essa nova verdade não mudava apenas o passado,
Mudava o futuro, completamente. Mas como toda verdade, ela vinha com um preço. E muito em breve, esse preço seria cobrado. Naquela noite, Isabela não conseguiu ficar em silêncio. A verdade não permitia mais. Cada palavra que ouviu ecoava. Cada lembrança ganhava um novo significado. Ela não estava apenas magoada, estava desperta. E isso mudava tudo. Quando entrou em casa, o ambiente parecia o mesmo. Mas para ela, nada era igual. A madrasta estava na sala, como sempre, observando, controlando. Já voltou? Disse sem interesse. Isabela não respondeu imediatamente. Dessa vez, ela caminhou até o centro da sala. Parou. Respirou fundo. A gente precisa conversar. O tom foi firme, diferente, e isso foi suficiente para chamar a atenção. A madrasta levantou o olhar, surpresa. Sobre o quê? O pai apareceu logo depois. A presença dele tornou tudo mais sério, mais real. Isabela olhou para os dois, sem desviar, sem abaixar a cabeça. Sobre o que vocês esconderam de mim. O silêncio foi imediato, pesado, carregado. Eu não sei do que você está falando, disse a madrasta. Rápida demais, defensiva demais. Isabela não recuou. Sabe sim. Sobre a herança da minha mãe. O impacto foi visível. O pai ficou rígido. A madrasta, sem reação por um segundo. Mas tentou se recuperar. Isso é absurdo. Você não entende dessas coisas. Eu entendo o suficiente, respondeu Isabela, a voz firme, segura. E eu tenho prova. O silêncio voltou, mais forte, porque agora não havia mais como negar. O pai passou a mão no rosto, visivelmente desconfortável. Isabela, isso é mais complicado do que parece. Não. Ela interrompeu. Nunca foi complicado. Só foi escondido. As palavras foram diretas, sem espaço para desculpas. A madrasta tentou intervir. Você está sendo manipulada. Está acreditando em quem não deveria. Mas Isabela não hesitou. Eu passei anos acreditando em vocês. E olha onde isso me trouxe. O impacto foi imediato. Porque pela primeira vez, ela estava dizendo tudo. Sem medo. Sem recuar. Isso aqui também é meu. Ela continuou. E vocês sabiam. O pai não respondeu. E o silêncio dele confirmou tudo. A madrasta perdeu o controle. E daí? Você acha que isso muda alguma coisa? A frase saiu carregada de desprezo, mas também de desespero. Isabela deu um passo à frente, agora mais firme do que nunca. Muda tudo. A resposta foi simples, mas definitiva, porque naquele momento ela não era mais a garota invisível. Não era mais a que aceitava. Não era mais a que obedecia. Ela sabia. Ela tinha a escolha. E mais importante, ela tinha coragem. Eu não vou continuar vivendo assim. O silêncio tomou conta da casa. Mas dessa vez, não era opressivo. Era o fim de algo. E o começo de outro. Porque quando a verdade aparece, não existe mais volta. E Isabela finalmente estava pronta. Depois daquela noite, nada ficou como antes. Mas dessa vez, a mudança não trouxe medo. Trouxe clareza. Isabela não discutiu mais. Não tentou convencer. Não pediu nada, porque já não era necessário. Ela sabia. Sabia quem era. Sabia o que era seu. E principalmente, sabia o que não aceitaria mais. Na manhã seguinte, arrumou suas coisas. Sem pressa. Sem hesitar. Cada movimento era calmo. Decidido. Como alguém que finalmente entendeu o próprio valor. Ao descer as escadas, os dois estavam lá, em silêncio, esperando. Mas não havia mais autoridade naquele olhar. Apenas tensão. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou o pai. A voz mais baixa, quase incerta. Isabela olhou para ele, por um breve momento, e respondeu. Eu já deveria ter feito há muito tempo. A madrasta cruzou os braços, tentando manter a postura. Você acha que lá fora vai ser diferente? Acha que vai conseguir sozinha? Isabela não se abalou. Eu não estou mais sozinha. A resposta foi firme, mas não foi sobre outra pessoa. Foi sobre ela mesma. E isso fez toda a diferença. Ela caminhou até a porta, sem olhar para trás, sem carregar dúvida, apenas certeza. Do lado de fora, o mundo parecia maior, mas não assustador. Pela primeira vez,
Era um espaço de possibilidades, e não de medo. Alguns passos à frente, ele estava lá, como se já soubesse, como se tivesse esperado. Mas dessa vez, Isabela não precisava ser resgatada. Ela já tinha se salvado. Ele se aproximou, sem pressa. Você decidiu. Ela assentiu. Eu me escolhi. O silêncio entre os dois era diferente agora. Não havia dúvida. Não havia insegurança. Apenas verdade. E agora? Ele perguntou. Isabela respirou fundo, olhando para frente. Agora eu começo de verdade. Ele sorriu de leve, mas não como alguém que conduz, e sim como alguém que caminha junto. E naquele momento, não era sobre passado, nem sobre dor. Era sobre futuro, sobre escolha, sobre liberdade. Porque no fim, ela não se tornou alguém diferente. Ela apenas descobriu quem sempre foi e teve coragem de viver isso. Às vezes, a maior mudança da sua vida não é quando alguém te salva. É quando você decide não se abandonar mais